Irmãos, vamos dar continuidade à nossa série de mensagens, Cristo Sobretudo. Nós estamos trazendo uma série de mensagens na carta de Paulo aos Colossenses. Então, os irmãos já podem abrir suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Amém? Amém. Irmãos, como temos dito aí, certo? Essa carta ela é escrita ali no primeiro século da era cristã. Há um consenso entre todos aqueles que estudam essa carta que ela foi escrita na primeira prisão de Paulo em Roma. Prisão essa que aconteceu por conta de acusação dos judeus. Então, Paulo, nessa primeira prisão, Paulo está em uma prisão domiciliar, certo? Em que ele ficava acorrentado durante o dia, com revezamento. Sempre um soldado romano era acorrentado ao apóstolo Paulo, mas era uma prisão domiciliar. Então ele escreveu algumas cartas intituladas Epístolas da Prisão, e entre elas a carta aos Colossenses, certo? Essa igreja, a igreja de Colossos, não foi a igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo. Essa igreja, ela é fruto da obra missionária da igreja fundada por Paulo, mas na cidade de Éfeso. Então, um discípulo de Paulo, chamado Epáfras, ele se dirige a essa cidade e ele funda a igreja de Colossos. Então, durante a sua prisão em Roma, Paulo toma o conhecimento que alguns problemas estão acontecendo naquela igreja. Algumas falsas doutrinas estão sendo introduzidas naquela igreja. E ela é denominada, irmãos, por aqueles que estudam a palavra de Deus, como uma heresia, né, diferenciada das outras que Paulo combateu, né? Tanto que ela é chamada heresia de Colossos, que misturava elementos do gnosticismo, como também do judaísmo. Então, existiam esses grupos, também algumas ideias filosóficas, né? Então, era uma espécie de salada de frutas que fizeram ali, montando uma doutrina totalmente contrária à doutrina do Evangelho, aos ensinamentos que Paulo estava propagando em suas igrejas, nas igrejas plantadas por ele. E o centro dessas doutrinas era sempre o bem-estar do homem. O homem sempre ele estava no centro dessa nova teoria, dessa heresia que estava sendo montada ali na igreja de Colossos. Então, Paulo escreve essa carta para combater, né, esses grupos dentro da própria igreja que estavam pervertendo a mensagem do Evangelho. E nós já podemos observar uma coisa interessante, uma constatação, né, irmãos? Não são os agentes externos que podem destruir a igreja. A igreja, ela só pode ser destruída de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, vários governos e líderes já se levantaram contra a igreja, vários sistemas, e a igreja nunca foi destruída. Mas tem uma coisa que pode destruir a igreja, são as heresias que nascem dentro da própria igreja. O maior exemplo que nós temos, irmãos, é a igreja na Europa, onde nós vamos ver templos como templos que na Escócia, né, do grande pregador e avivalista John Knox, pastor John Knox, que era o homem que a rainha temia as orações. Ela dizia, não temo os exércitos da Escócia, mas sim as orações de John Knox. Então, igrejas que já foram presididas por homens de Deus como esse, hoje se transformaram em boates, em bares ali no continente europeu. Então nós temos hoje a Europa como um continente pós-cristianismo, né? E isso começou, irmãos, não por um sistema de governo ou por líderes. A igreja enfrentou até o nazismo, irmãos, mas ela sobreviveu ao nazismo. Mas o que matou a igreja foi o que nasceu dentro dos seminários e que passou a ocupar os seus púlpitos, que é a chamada teologia liberal. Uma teologia que é um verdadeiro câncer, é uma doença silenciosa, que vai entrando sutilmente na igreja, penetrando sutilmente, e ela mata e destrói a igreja. E nós no Brasil estamos começando, irmãos, a experimentar esse veneno. Nós, a princípio da década de 90, começa o surgimento da teologia da prosperidade, invadindo as igrejas, do movimento G12, né? Aquele movimento que se acreditava ser um grande avivamento na igreja brasileira, mas que trouxe vários males à igreja, surgimentos de vários outros grupos, em que, nessa teologia, o homem é o centro
de todas as coisas. E nós agora estamos vendo uma repaginada disso, né? Que agora os chamados coaches estão pregando aí, colocando sempre o ser humano como o centro da mensagem. A preocupação está no seu bem-estar social nesse mundo. Como você pode vencer nesse mundo, como você pode ter um casamento bem-sucedido, como você pode ter filhos, né, formados, como você pode adquirir bens materiais, como você pode ter uma saúde emocional, né, substituindo totalmente a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é uma mensagem que chega ao nosso coração e ela é uma mensagem que nos traz um constrangimento tão grande diante da nossa realidade, diante de Deus, que nos faz mudar totalmente de direção. Então esse mundo, ele não tem mais a prioridade para nós. A prioridade para aquele que está em Cristo é o reino de Deus. É o nosso reino futuro. Não quer dizer que você vai abandonar os seus planos, seus sonhos terrenos, né? Mas o principal, o que move o seu coração não é o que você pode conquistar aqui. O que move o seu coração foi aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário por mim e por você. Amém? Então nessa carta também nós observamos, irmãos, a dedicação do apóstolo Paulo. O homem está preso na cidade de Roma. Ao invés de ficar revoltado, se voltar contra Deus e ficar fazendo questionamentos, ele toma conhecimento que uma igreja, em uma cidade não tão importante, uma igreja pequena, está atravessando os problemas doutrinários. O que é que ele faz? Ele escreve uma carta. E essa carta de Colossos, que ele escreve à igreja de Colossos, ela é interessante porque ela é uma das cartas mais cristocêntricas da Bíblia. Porque Paulo apresenta Jesus a esses irmãos da igreja de Colossos como o centro de tudo. Jesus como sendo o centro de tudo em nossa vida, irmãos. Tudo o que nós realizamos, tudo é por Ele e para Ele. O título dessa mensagem, irmãos, de hoje é Cristo é a nossa vida. Amém. Cristo é, irmãos, a nossa vida. Se Cristo não for a nossa vida, nós estamos simplesmente desperdiçando o nosso tempo nesse mundo. Vou repetir. Se Cristo não for a nossa vida, nós estamos desperdiçando o nosso tempo nesse mundo. Nós estamos, às vezes, irmãos, o que nós atravessamos nesses últimos anos, com pandemia, com a situação caótica, política que nós estamos ainda enfrentando. O que nós observamos foi que nós nos perdemos um pouco na nossa caminhada, quando nós colocamos e depositamos a nossa confiança em sistemas de governos, em homens, e retiramos a nossa confiança que deve estar exclusivamente em Jesus. Amém. Deus continua sentado no seu trono e em suas mãos continua o controle de todas as coisas. Amém. Tudo o que acontece está de acordo com a vontade e os propósitos de Deus. Até as coisas ruins que acontecem conosco, irmãos. Tudo tem um propósito. E Deus está no controle. E nós só podemos ter essa compreensão, irmãos, quando Jesus Cristo realmente, Ele é a nossa vida. Porque se Jesus Cristo não for a nossa vida, dificilmente vamos compreender essa realidade. Abram aí as suas Bíblias no texto, Colossenses capítulo 3. Nesta noite nós vamos fazer a exposição somente de 4 versículos, do 1 ao 4. Aqueles que encontrarem, fiquem de pé em reverência à palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra. Porque morrestes, e a nova vida está oculta, juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Amém? Vamos orar mais uma vez? Santo querido Deus, ó Deus, nos ajuda, Senhor, nessa noite. Que missão tremenda, Senhor. Ó Deus, a exposição desses 4 versículos. Ó Deus, é expor a esses irmãos esta realidade, que Cristo é, de fato, a nossa vida.
Nos ajuda, Senhor, nesta hora. Ó Deus, nos ajuda com a iluminação do Teu Espírito Santo, Senhor, trazendo todo o entendimento de tudo que o Senhor quer nos falar nessa noite. Restaura, Senhor, o nosso coração, a nossa vida. Edifica-nos, ó Deus, através da Tua palavra. Perdoa nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Então, irmãos, esta é uma realidade de fato. Cristo é a nossa vida. Cristo, Jesus, é a nossa vida. Paulo começa, irmãos, nessa seção do capítulo 3, trazendo a seguinte afirmação: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, fazer o quê? Buscai as coisas de onde? Do alto. Irmãos, essa não é a realidade que nós estamos enxergando. Essa não é a realidade nas nossas igrejas. Muitos daqueles que estão indo à igreja não estão com seus olhos no alto. Não estão indo buscar as coisas do alto. Não estão indo buscar o conhecimento que vem lá do alto. Muitos estão ainda com seus olhares ainda nesse mundo terreno, caído e depravado. Nesse sistema corrupto e corruptor. Irmãos, quando nós tomamos a decisão de seguir a Jesus, quando nós nos convertemos ao Senhor, nós morremos, irmãos. Morremos literalmente para esse sistema, para esse mundo. Toda a nossa cosmovisão, irmãos, de mundo é alterada. É como se nós fôssemos um computador e Deus desse o reset. Um programa ali, Deus reiniciasse tudo de novo. É interessante que quando Jesus se encontra no Evangelho lá com o doutor da lei, Nicodemos, e ele vai e faz algumas perguntas a Jesus, Jesus diz o seguinte para ele: é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Quando nós vamos para a carta de Paulo aos Coríntios, 5,17, na segunda carta, Paulo vai dizer aos irmãos coríntios: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas e tudo significa, irmãos, que nós não podemos continuar vivendo da forma que vivíamos antes. Significa dizer, irmão, que o nosso coração não deve estar ligado e apaixonado pelas mesmas coisas que nos apaixonávamos antes. Que a nossa inclinação moral, ética, não deve ser a mesma que era antes. Que aquilo que traz alegria ao nosso coração não deve ser as mesmas coisas que traziam esta falsa alegria antes. Nossos olhos devem estar, irmãos, no céu. O nosso pensamento deve estar naquilo que vem do alto. Nós continuamos vivendo aqui nesse mundo, amém? Mas nós não somos mais regidos por esse sistema. Nós não seguimos mais as regras desse sistema. A palavra de Deus se torna a nossa constituição. Dito isso, irmãos, não estou pregando aqui a desobediência civil. Nós vamos obedecer também às nossas leis, até que essas leis não vão contra aquilo que diz a palavra de Deus. Porque quando elas começam a ir contra aquilo que diz a palavra de Deus, então essas leis não devem ser obedecidas. E aí vai estar individualmente a cargo de cada um de nós. Se estamos dispostos, estaremos dispostos a pagar o preço pela obediência à palavra do nosso Deus. Mas isso só é possível, irmãos, se realmente Cristo for a nossa vida. Se realmente no seu coração Cristo estiver em primeiro lugar.
Se realmente você se deslocou da sua casa até esse local de adoração, porque você desejava ardentemente no seu coração, nesta noite, ter um encontro com Jesus. Ser tocado por Jesus. Ser ensinado por Jesus. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo que vive e está assentado à direita de quem? De Deus. Quando eu olho para esse texto, irmãos, eu só me lembro do dia do batismo, do meu batismo. Aquele primeiro momento, né, irmãos, que nós compreendemos a mensagem, que o Espírito Santo, ele ilumina a nossa mente e nós... Eu não sei se foi assim com você, mas eu fiquei desesperado quando eu entendi a minha realidade diante de Deus, quem eu era. E eu não tive outra opção senão me render, senão me derramar na presença dele, me entregar a ele, reconhecendo quem eu sou e reconhecendo quem ele é e assim dedicando a minha vida a ele. Mas é um momento espetacular, irmãos, quando nós nos batizamos também, cumprimos essa ordenança. Porque todo aquele simbolismo é tremendo, irmãos. Aquele simbolismo aponta aquilo que aconteceu espiritualmente na minha e na sua vida. Quando nós descemos as águas, estamos ali simbolicamente sepultando o velho homem, a velha mulher. Isso significa que nós estamos morrendo ali junto com Cristo. O nosso antigo homem, a nossa antiga forma de pensar, a nossa antiga forma de ver o mundo, a visão que nós tínhamos, os nossos desejos, os nossos planos, as nossas vontades, tudo está sendo ali depositado, deixado ali. E quando nós emergimos as águas, simbolizando o novo nascimento que Jesus tentou ensinar a Nicodemos no Evangelho, está nascendo uma nova criatura para Deus. Onde Deus deixou para trás tudo aquilo de errado que você fez. Todos os seus pecados, tudo que você cometeu, até o momento da sua conversão, tudo aquilo foi deixado, nada importa. Satanás não tem mais o poder de acusar você. Mas isso traz algumas implicações para a nossa vida, irmãos. Porque seguir a Cristo significa o abandono da nossa vontade. E em uma palavra mais dura, significa desistirmos da nossa vida para viver a vida dele em nós. Nós, naquele momento, irmãos, somos ressuscitados com Cristo. Em Efésios, capítulo 2, vai dizer que nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Mas Cristo nos deu vida, nós fomos ressuscitados com Ele. Mas não era isso que estava acontecendo. Parece que os irmãos da igreja em Colossos estavam esquecendo essa realidade. Paulo precisava lembrá-los de novo de que aqueles irmãos foram ressuscitados com Cristo, porque eles estavam buscando as coisas terrenas, estavam regredindo de novo aquilo que eles tinham vivido no passado, estavam voltando para o Egito. Deus mostrando o caminho para a Nova Jerusalém e eles voltando para a antiga vida, para as antigas práticas. Querendo acrescentar ao Evangelho a mensagem da cruz, coisas que não fazem parte dessa mensagem. Querendo ensinar que as obras, mas Jesus salva. Que era isso que o grupo de judaizantes fazia. É Jesus, mais a lei. Será que é diferente de hoje, irmãos? Quantos e quantos grupos nos ensinam isso? Não, Jesus salva, mas você tem que fazer. Se não der o dízimo, não está salvo. Heresia. Se não guardar o sábado, mulher se usa calça,
Se cortar o cabelo não vai para o céu, coitada das africanas, né, irmãos? Esse pessoal excluiu todo mundo na África lá. As mulheres têm cabelo curto. Então, toda religião, irmãos, que quer acrescentar alguma coisa além de Cristo para a salvação, ela deve ser rejeitada. Todo ensino que ensina que você é salvo com Jesus e mais alguma coisa, não. Jesus é tudo sobre todos. Jesus é tudo. A obra da cruz, ela é suficiente. Tem sido ensinado, irmãos, e os irmãos aqui estavam achando que eles poderiam continuar vivendo da forma que eles estavam vivendo. O gnosticismo, eles criam em algumas aparições místicas, na teofania, de anjos. Ele não acreditava que Deus, que Jesus, ele tinha vindo em carne, mas acreditava que Jesus era só um espírito, que não houve encarnação de Cristo. Eles estavam adotando o misticismo das religiões pagãs e introduzindo isso à igreja. E as pessoas achando que poderiam viver daquela mesma forma, continuar vivendo da mesma forma. Eu posso servir a Jesus de qualquer jeito. Eu posso continuar. Você segue Jesus do seu jeito, eu sigo do meu. O importante é Jesus, é seguir a Ele. Jesus curava, Jesus perdoava, mas tinha uma frase interessante que sempre acompanhava Jesus. Jesus dizia, a tua fé te curou. Mas ele dizia também, vá e não peques mais. Nós vivemos em um tempo, irmãos, aquilo que era errado, agora é certo. Entre aspas. Aquilo que era pecado, hoje já não é mais. Para algumas pessoas. Que a igreja, ela tem que ser agora inclusiva. E para ela ter esse rótulo de inclusiva, ela tem que aceitar tudo. Não se pode falar mais em pecado na igreja. A mensagem que está sendo ensinada é aquela, venha como você está e continue do jeito que está. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não foi isso que Jesus ensinou. Paulo está dizendo aos irmãos da igreja de Colossos, portanto, se fosse o quê? Ressuscitado, significa o quê? Que estava o quê? Se você precisou ser ressuscitado, você estava o quê? Morto. Espiritualmente, vocês estavam mortos. Então, se você foi ressuscitado com Cristo, o seu pensamento não está mais inclinado às coisas terrenas, mas o seu pensamento está voltado para onde? O seu desejo está voltado para onde? Para o alto. A nossa ardente expectativa, irmãos, deve ser de nos encontrar com Jesus. De estarmos com Ele por toda a eternidade. Jesus prometeu, irmãos, que teríamos uma vida fácil aqui. Foi essa a mensagem? Jesus disse, no mundo, três aflições. Mas Ele fez promessas também para nós, irmãos. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele fez promessa, ele disse, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Mas ele só estará com você, irmão, se Cristo for a sua vida. Irmãos, quantos e quantos jovens. As igrejas, com exceções, existem exceções. Eu não gosto de rotular, ou de dizer que todas são. Mas a maior parte das igrejas que mais crescem, isso foi feito um estudo no nosso estado. São igrejas em que a mensagem é humanista. Que o homem é o centro da mensagem. São as igrejas que mais crescem. O que isso significa? Que as pessoas estão buscando não as coisas, mas estão buscando uma vida, estão buscando não a felicidade em Cristo, mas a felicidade o quê? Nesse mundo. E essas igrejas estão cheias, lotadas. São multidões, irmãos, sendo levadas ao inferno por uma pregação de um falso evangelho, de uma falsa mensagem.
sendo levado por lobos que usam o povo de Deus para engordar as suas contas bancárias. Denegrindo igrejas sérias, que têm feito trabalhos sérios, têm pregado a mensagem fiel do Evangelho. A nossa alegria é ver que, em algumas situações, que são as exceções, existem igrejas grandes que estão crescendo de forma saudável, com a pregação fiel e verdadeira do Evangelho. E a primeira pergunta para mim e para você nessa noite é: onde está o teu coração? O que é que tem motivado você? O que é que tem nos motivado a continuar essa caminhada desde aquele primeiro dia da sua conversão? Por que você sai de casa aos domingos? O que é que tem movido o seu coração para você vir à igreja? Será que realmente Cristo, ele é a sua vida? Verso 2, Paulo vai dizer: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui na terra. Paulo insiste na mesma linha de raciocínio. Por que ele está enfatizando tanto isso no início do capítulo 3, irmãos? Eu gosto muito de uma ilustração feita pelo pastor Paul Walsh, um americano. É um verdadeiro apologeta, em que ele diz que nós que anunciamos a mensagem do Evangelho, nós somos como salva-vidas em uma praia. Eu acho que você já viu na praia, tem aquelas torres de salva-vidas, né? E fica um bombeiro sempre ali em cima, observando, vendo se alguém está se afogando. Nós somos como fôssemos aquele bombeiro ali. E é como se estivesse vindo um grande tsunami, irmão. Tsunami é uma onda gigantesca provocada por um maremoto. Nós já vimos aí na televisão alguns locais que aconteceram isso. É como se tivesse vindo um tsunami e a gente estivesse ali em cima falando às pessoas: olha, saiam daí, fujam, a gente está vindo um tsunami aí, vai matar todos vocês, venham, saiam daí. É como se nós fôssemos como salva-vidas. Só que um detalhe, muitas pessoas não escutam. Nós, quando estamos gritando, tentando avisá-los do risco. E esse tsunami, irmãos, é a ira de Deus que está próximo a ser manifestada nesse mundo. Esse mundo vai acabar, irmãos. Amém? Amém. Ele vai acabar. Esse sistema que hoje nos entristece, eu nem tenho assistido mais televisão, porque eu não tenho estômago mais. Eu me entristeço tanto quando eu vejo as matérias, jornais, eu não consigo mais. Tamanha a minha tristeza. Mas a minha alegria é saber que todo esse sistema vai ter fim. Que um reino de justiça vai se manifestar. Um reino de paz, de justiça, de verdade, de amor, vai se manifestar. E esse reino será eterno. Mas isso só vai conseguir, irmãos, alegrar o nosso coração se o nosso pensamento estiver no alto, irmãos. Eu fiquei horrorizado uma vez conversando com um colega pastor, e a gente conversando sobre as questões do reino de Deus, tinha outros pastores presentes, e a maioria ali no consenso, que bom seria que Jesus voltasse hoje. E o interessante é que aquele pastor olhou: não, meus filhos precisam se formar. A formação é mais importante do que a volta de Cristo, do que a eternidade. Como assim? Como assim, irmãos? Mas é assim o pensamento de muitos na igreja. Muitas pessoas na igreja não querem que Jesus volte agora, porque precisam realizar algumas coisas. Ainda não comprei aquele carro que eu queria. Ainda não consegui aquele sítio, aquela casa na praia. Ainda não passei naquele concurso. Ainda não consegui entrar na universidade.
Ah, Senhor, ainda não casei, não arrumei a minha costela, a tampa da minha panela. Jesus é mais importante que qualquer uma dessas coisas, irmãos. Se o nosso pensamento está no alto, irmãos, o nosso coração é a nossa hora da maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Que o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa alegria, a nossa felicidade está nas coisas de quê, irmãos? Somente assim a gente vai superar as lutas desse mundo, irmãos. Somente assim a gente vai conseguir suportar. Somente assim, quando a gente estiver atravessando luta na nossa família, no nosso casamento, no nosso trabalho, lutas em qualquer aspecto da nossa vida, nós vamos conseguir vencer. Aquilo que a palavra de Deus diz, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, só vai acontecer quando Cristo for, de fato, a nossa vida. Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Verso 3, Paulo vai dizer, por quê? Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aleluia. Aleluia. Lá, 1 Coríntios capítulo 13, onde Paulo vai apresentar àquela igreja o verdadeiro amor, o amor ágape, o amor que não quer nada em troca. Paulo vai dar uma lista acerca de dons e de coisas que vão passar, que vão cessar, que vão acabar. E ele, no final, ele vai dizer, no final vai restar o amor. E ele vai continuar dizendo, agora nós o vimos em partes, mas logo conheceremos como completamente, plenamente. Quando a vida, essa vida que nós já começamos a viver, a desfrutar, não ainda na sua totalidade, mas quando ela se manifestar literalmente, totalmente, na volta de Cristo, nós vamos conhecê-lo de uma forma que não conhecemos. Aquilo que estava oculto, a gente, tudo será revelado. Essa vida que estava oculta juntamente com Cristo, ela agora vai poder ser vivida plenamente. Você já pensou, irmãos? Paulo vai dizer, conheci um homem que foi levado aos céus e viu coisas que não são listas. Ele vai dizer, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem desceu ao coração do homem aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam. Você já parou para pensar? Pastor, então quer dizer que agora eu vou viver uma vida relaxada aqui? Vou armar uma rede, deixar e fazer igual ao Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Não. Você vai continuar vivendo intensamente, correndo atrás também dos seus sonhos, dos seus objetivos, do seu bem-estar físico, financeiro e emocional. Vai continuar correndo atrás dessas coisas, certo? Mas essas coisas não vão ser a prioridade no seu coração. A prioridade no seu coração vai ser viver uma vida de acordo com a vida que Cristo determinou para você. Vai ser prioridade. Todas essas outras coisas serão consequências. Consequências dos seus atos, das suas decisões, das suas escolhas. O trabalhador, ele é digno de quê? Do seu salário. Então, as suas escolhas vão levar você na posição. O que você é hoje foi determinado pelas suas escolhas que você fez ontem. E o que você será amanhã está sendo determinado agora. Mas o nosso coração, a nossa vida, os nossos olhos, a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa paixão sempre vai estar em Cristo. Versículo 4, irmãos. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele. Em que, irmãos? Em glória. Hoje nós envelhecemos. Hoje nós adoecemos. Hoje nós sangramos.
Hoje nós choramos, hoje nós pecamos, mas muito em breve, irmãos, esse corpo corruptível será substituído por um corpo glorioso. Muito brevemente. As lágrimas que nós derramamos à noite serão enxugadas. Muito brevemente. Essa luta que às vezes dói no nosso coração contra o pecado não será mais travada. Porque nós vamos juntamente com Cristo. Essa vida prometida com Ele, juntamente com Ele, nós seremos manifestos em glória. Em glória. Nós estamos aqui buscando viver para a glória de Deus. Mas nós seremos, em breve, manifestos em glória. Amém. E para sempre, irmãos. Não haverá choro, não haverá doença, não haverá mais morte. Só vai haver a igreja adorando eternamente o Senhor. Não haverá mais corrupção. Não haverá mais falsos profetas, falsos evangelhos, falsas doutrinas, falsos. Não haverá mais lobos, só existirá ovelhas. Quando todos nós formos manifestos juntamente com Cristo em glória. Irmãos, essa carta foi escrita no 1º século da era cristã. Está endereçada à igreja em Colossos e a outras igrejas também daquela região. Paulo vai dizer lá no capítulo 4, verso 16, que ela deveria ser lida também em outros locais. Uma preocupação do apóstolo Paulo é naquilo que estava sendo, falsos ensinos que estavam sendo introduzidos na igreja. Naquele tempo, no nosso tempo, o perigo para a igreja ainda é maior. Através dos nossos celulares, os falsos mestres, os falsos profetas estão disseminando seus falsos ensinos. Eles chegam, irmãos, como eu disse no início, como uma doença silenciosa. Eles não mostram quem eles são quando chegam. Eles chegam em silêncio. Às vezes até concordando. E com muita inteligência e astúcia, disseminando a sua teologia aos poucos. Sem perceber, se não for combatido, essa doença vai se espalhar e vai tomar conta de toda a igreja. Paulo está aqui enviando o remédio, a vacina, contra essa doença. E essa vacina nunca foi tão necessária como nos nossos dias atuais. Nós morremos, irmãos, para esse mundo. Nós morremos para as nossas vontades. Nós morremos para os nossos desejos. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Eu aprendi, irmãos, que a cruz do discípulo é a vida de Cristo em nós. É viver e andar nesse mundo como Jesus andou. Isso vai trazer para quem obedece traição, perseguição, incompreensão, prisão e até morte. Mas no final, naquele dia, nós seremos manifestos juntamente com Ele em glória. Aleluia.